Iniciando agora então mais um vídeo, a gente hoje vai falar sobre a reta. Mas a gente vai falar sobre a reta só em R2, tá? Hoje é só em R2 que a gente vai focar. R2. A gente vai falar sobre a reta só em R2, tá difícil, hein? Então beleza, a gente vai falar sobre a reta em R2. Então eu te pergunto aí em casa, o que exatamente é uma reta? Qual é a definição de uma reta? Como que eu defino uma reta? Vamos lá, definição. Qual é a definição de reta? Para pensar um pouquinho. Talvez você chegue numa resposta. Mas provavelmente não vai ser a resposta correta. Eu já vou lhe falando isso. Na geometria analítica e na geometria sólida, na geometria plana também, a gente fala que a reta, ela nada mais é do que um conjunto infinito de pontos colineares, tá? É um conjunto infinito de pontos colineares. Eis uma reta. Isso é uma reta. Um conjunto infinito de pontos colineares denotam uma reta. Tá bom, mas como assim? Então, como que eu defino um conjunto mesmo? É um conjunto infinito e de números reais, é um conjunto de números reais. Então já vem aquele negócio, não dá para você listar cada elemento. Você precisa você precisa dar uma escrita, você precisa da escrita e você precisa fazer uma restrição para o seu conjunto. Porque daí você analisa se o ponto que você está olhando satisfaz as restrições. Se ele satisfaz as restrições, quer dizer que ele faz parte do conjunto, quer dizer que ele está na reta. Se ele não satisfaz as restrições, ele não está na reta. Então, eu preciso primeiramente de um ponto base. Vai ser o meu ponto base. Esse ponto base, eu vou falar que ele vai ser o ponto P0. Vou fazer maior. Vai ser o ponto P0. O ponto P0, cujas coordenadas são x0, y0. Tá bom? Esse é o meu ponto P0. É o meu ponto base. É o ponto que eu sei que está dentro da minha reta. Tá? E aí? O que eu faço? Agora eu preciso de um outro ponto genérico que eu vou analisar, por exemplo, um ponto aqui assim, ó. Ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse aqui vai ser o meu ponto P, cujas coordenadas são x, que x feio, hein? X e y, tá? Esse é o meu ponto genérico. Vou até fazer ele com outra cor. Fazer ele com outra cor aqui, para ficar bem na cara que é um ponto genérico. Esse é o meu ponto genérico. É um ponto que eu não sei. Ó, ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó. Esse ponto aqui. Ele pode estar em qualquer lugar. Tá? O que eu quero? Eu quero analisar se esse ponto faz parte da minha reta ou não. Sabendo o meu ponto inicial. Bom, mas o que eu tô falando? Eu tô falando que eu tenho um ponto e eu quero já saber qual que é a reta que eu tenho? Não. Por um ponto passam infinitas retas. Você pode ter uma reta passando aqui, outra passando aqui, assim, outra passando assim. Pode ter infinitas retas passando, tá? Qualquer inclinação eu tenho uma reta. Mas a gente precisa definir qual que vai ser, então, essa inclinação. Então eu preciso definir a minha inclinação, a inclinação dessa reta. Como que eu faria isso? Vixe Maria. Então, para que a gente possa ter
uma rigorosidade matemática, a gente precisa definir, a gente precisa lembrar daquela ideia do produto escalar. Lembra do produto escalar? Daquela ideia de que o produto escalar, produto escalar, daquela ideia de que se eu tenho dois vetores, vamos supor, V e U, e eu sei que V é ortogonal a U, isso implica que o produto escalar entre V e U tem que ser igual a zero, ao valor zero. Certo? Vamos lembrar disso aqui. Vamos deixar isso aqui já anotado. Então, eu quero o quê? Eu quero todos os pontos que estão na inclinação, na inclinação dessa minha reta, não é? Tá bom. Mas como é que eu vou definir essa inclinação? É a inclinação que vai do meu P até o meu P. O meu P0 até o meu P. Mas o P é um ponto genérico. O P pode estar em qualquer lugar. Como que eu sei que P vai... Como que eu falo que a reta vai ser a inclinação? O meu ponto P é exatamente aquele que eu quero analisar se está dentro da reta. Então eu preciso de outra coisa para indicar essa inclinação. O que eu vou usar para indicar? Bom, eu posso usar um vetor para indicar essa inclinação. Aí eu faço ele assim, ó. Vou mostrar para vocês. Eu vou fazer ele assim. Ele vai sair daqui e vai passar ali assim, ó. Esse vai ser o vetor que eu estou falando. Nossa, mas ele não está na inclinação do ponto P. Então, eis a questão. Lembra do produto escalar? Então, esse eu vou chamar de vetor N. N de normal, tá? É o meu vetor N, esse aqui. O vetor N é o vetor cujas componentes são Azão e Bzão. Eu poderia colocar Azinho e Bzinho? Poderia. Mas é para não confundir as coisas que vai vir depois. Tá? Porque pode acabar ficando meio confuso se a gente usa Azinho e Bzinho depois. Eu quero usar Azão e Bzão. Tá? Isso não são outros dois pontos, não tem nada a ver. Pode ser Azão igual a 7, Bzão igual a menos 3. Tá? São valores também. Tô falando que são valores. Agora, o que eu quero? Eu quero todos os pontos, eu quero todos os vetores que são ortogonais ao vetor N e que, originam-se no ponto P0. Então eu quero o quê? Eu quero todos os vetores que fazem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso, ou que também são pro outro lado, por exemplo. Poderia também ser para o outro lado. Para lá, assim, ó. A única questão é que ele deve fazer 90 graus com o vetor normal. Aí eu vou analisar. O vetor P, o ponto P, ele faz 90 graus. O vetor que vai de P0 até P faz 90 graus. Vamos fazer isso? Né? Ó, eu vou fazer outro ponto aqui então, outro vetor aqui então. Que vai até o P. Aí, ó. Beleza? Eu vou pintar ele da mesma cor. E eu vou trazer esse aqui pra frente. Beleza? Tá? Então, o meu P0 eu já sei qual que é. Vamos supor, P0 é o ponto 3 menos 5. 3 e menos 5, por exemplo. Ou 3, 5, sei lá. E o N eu também já sei qual que é. É o vetor 10 e menos 1. Ou o vetor 2 e 5. Eu já sei qual que é. Isso que importa. Tá? O que eu quero agora? Eu quero definir se o ponto PXY faz parte da minha reta. Como que eu definiria isso?
Como que eu defino se o ponto P, x, y faz parte da minha reta? Eu vou movendo ele ao redor e eu vejo se o vetor que se forma, o vetor, qual o vetor que vai ser? Vai ser o vetor, vamos lá, qual que é o vetor que vai de P0 até P? Bom, a gente já viu que é o vetor P0, P, né? Ponto inicial, ponto final. Esse é o vetor P0, P. Esse aqui é o vetor P0P, tá? Esse aqui, em azul. Então, eu quero analisar agora se o ponto P, esse ponto aqui, faz parte da minha reta. Para fazer isso, eu preciso que o vetor P0P seja ortogonal ao vetor, ao vetor normal, não é? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir a propriedade de que o vetor P0P deve ser ortogonal a N. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Produto escalar de P0P, vetor, produto escalar com o vetor N tem que ser igual a quanto? A zero. Então beleza, tá aqui. Agora vamos lá, como que eu defino o vetor P0P? Como é que eu encontro o vetor? Se eu tenho as coordenadas do vetor P0, do ponto P0, e as coordenadas do ponto P, x e y, são x e y, são variáveis, então eu vou ter que fazer a formulinha lá, né, dos delta. Os delta, né, de P0 até P. Então o vetor P0P, P0 até P, tá? Vai ser igual ao quê? Ao delta x, delta y, não é? Como é que ficaria? X final menos x inicial, ou seja, x menos x0. Vírgula, y final menos y inicial, y menos y0. Certo? Então esse seria o meu vetor P0P. Agora eu já sei qual que é o vetor normal, não é? Eu já sei qual que ele é. Então, que é o Azão, Bzão, não é? Então aqui eu já sei fazer essa conta. Eu já conseguiria fazer essa conta. Como é que ficaria? Ficaria o vetor P0P, produto escalar com o vetor normal, ficaria como? Bom, primeira componente do vetor P0P vezes a primeira do vetor normal, mais a segunda do P0P vezes a segunda do vetor normal. Mas vamos trazer o azão para frente, não vamos deixar ele depois não. Vamos fazer assim, ó, azão, que é a do N, vezes x menos x0, mais Bzão vezes y menos y0. Isso tem que ser igual a quanto? A zero. Agora vamos dar uma desenvolvida aqui. Vamos desenvolver essa equação aqui. Lembrando, nenhum problema, eu só realizei esse produto escalar, tá? Então, vamos continuar aqui. Vou aplicar o produto aqui do A em cada um desses valores. E vou deixar uma coisa aqui listada. Esse valor, esse valor, eu sei qual é. Ele é o meu ponto inicial. Eu já sei qual é o meu ponto inicial. Vou deixar um pouquinho mais claro. Eu já sei qual é o meu ponto inicial. Esse valor é o meu ponto final. É o meu y do ponto inicial. Eu já sei qual é esse valor, né? Ele tá no meio dos valores que eu falei que eu já sei. O que eu quero é determinar o do pxy, o p. Eu quero encontrar o p. O que é variável para mim aqui é x e y. Então a eu também já sei qual é o valor. É o do meu vetor normal. E b eu também já sei qual é o valor.
É o do vetor normal, tá bom? Então vamos deixar isso claro aqui. Quais são as minhas variáveis? X e y, que é o que eu quero analisar, tá certo? Então vamos lá. Vai ficar como? AX menos AX0, nossa, que é feio. AX0 mais BY menos BY0 igual a zero. Certo? É isso, não é? E agora? Bom, então, se eu sei qual é o valor de A e x0, e eu sei qual é o valor de B e de y0, então eu vou pintar de novo esses valores aqui. Esse aqui eu sei. Esse também. Esse daqui eu sei qual é. Esse daqui eu sei qual é também. E esse daqui eu também sei qual é, né? Ó, x0 eu sei, A eu sei qual é, B eu pintei e y0 eu também pintei. São os valores que eu sei quais são. Então, vamos juntar em um canto tudo que eu não sei qual é e tudo que eu sei o que é, vamos juntar no outro canto. Vai ficar o seguinte: AX mais, vamos juntar então o BY para lá, que é o que tem variável, BY. Agora vamos juntar em um canto tudo que eu já sei o que é, tudo que não tem variável, menos AX0 menos BY0. Como assim eu já sei o que é? Isso aqui, no caso, eu estou fazendo um caso geral, mas no caso eu já sei o que vai ser. Então isso aqui vai ser um valor para mim. Isso aqui não vai ter variáveis. Isso aqui vai ser tipo 10. A vezes x0 vai ser tipo 10. B vezes y0 vai ser tipo 20. Não vai ter x, não vai ter y. Porque eu já sei quais são x0 e y0, já sei o que é A e já sei o que é B. Então vamos chamar tudo isso daqui, que agora já está tudo juntado em um canto, vamos chamar tudo isso daqui de uma coisa diferente. Que vai aqui? Vamos chamar de Czão. Aí vai ficar como? Vai ficar aqui Azão X mais Bzão Y. Agora a gente vai falar então o seguinte, que eu vou chamar de Czão. C vai ser igual a tudo isso daqui. C vai ser igual a isso. Então, onde tem isso, eu coloco C. Mais, porque é mais, aqui eu disse que é mais Czão, que é isso, né? Mais, aqui tem um mais aqui escondido. E os sinais negativos já estão ali. Então, mais Czão igual ao quê? Igual a zero. Que é isso daqui, gente? Quem viu as aulas de equações e sistemas lineares sabe que isso daqui é uma equação linear. Sabe muito bem que isso é uma equação linear. E na verdade ela tem um nome. A gente acabou de fazer o quê? A gente acabou de definir uma fórmula para eu encontrar se o ponto P faz parte da minha reta. Se o ponto P, XY, se o ponto P, XY faz parte da minha reta, ele pode estar para lá também, pode estar em qualquer lugar. Ele faz parte da minha reta, quando que ele vai fazer parte? Quando ele faz 90 graus. Só quando ele faz 90 graus. Quando ele está paralelo a esse vetor ali que eu tinha colocado, que faz 90 graus, tá? Só nesses casos. A gente acabou de definir então uma formulinha para encontrar a reta, sabendo-se o vetor normal a ela e o ponto que por ela passa.
um ponto que está dentro dessa reta, né? Essa aqui é a chamada equação geral da reta. Ó, e é no plano cartesiano, tá? Porque no R3 não vai ser a mesma coisa. No espaço não vai ser parecido com isso. Vai ser outra coisa. Beleza? É basicamente isso que a gente acabou de determinar, certo? Então, se a gente tem um ponto e uma inclinação, a gente tem uma reta. E acabou. E ponto final. Mas eu também posso ter uma reta quando eu tenho dois pontos, não é? Eu também posso, eu preciso então, ó, formas de determinar uma reta. Como que eu consigo determinar uma reta? Vamos lá. Eu consigo determinar uma reta com um ponto. Um ponto. Nossa. Um ponto. E uma inclinação. Uma reta em R2, tá? Inclinação. Qual inclinação? No caso, eu encontrei a da inclinação do vetor normal a essa reta. A gente ainda vai ver duas formas para você fazer isso usando isso aqui, usando um ponto e uma inclinação. Duas formas, tá? Mas qual que é a segunda forma? A segunda forma é o quê? Lembre-se, dois pontos denotam uma reta, sempre. Dois pontos sempre denotam uma reta. Eles denotam uma reta. Isso aqui é a forma de denotar uma reta. Ó, forma de denotar uma reta. Vou colocar aqui, ó. Para denotar eu não vou conseguir denotar uma reta se eu não tiver isso. Se eu não tiver ou um ponto e uma inclinação, dessas duas maneiras que a gente ainda vai ver, ou dois pontos. Denotar uma reta. Beleza? Então é o seguinte. Então a gente viu então que a gente acabou de ver uma das formas de se denotar quando eu tenho a inclinação não da reta, mas do vetor normal a essa reta. E quando eu tenho a inclinação, ó, seria uma coisa parecida com isso, tá? Eu peguei essa imagem do livro aqui. Aqui ele só usou Azinho e Bzinho, mas seria a mesma ideia. E quando eu tenho então uma reta e eu quero então determinar pela inclinação dela. Pela inclinação da reta, não do vetor normal. Eu quero pela inclinação da reta. Certo? No caso, tá? Aqui seriam... Eu acho que eu coloquei errado aqui. Peraí, deixa eu tirar. Opa. Aqui seria o P... X, Y. Esse seria o PXY, tá? É difícil. Aí. Esse seria então o PXY. Esse seria o meu ponto variável ainda, tá? Esse ainda seria o meu ponto de variável. Beleza? Aí eu tenho então eu tenho então um ponto e a inclinação dessa reta. Como assim a inclinação dessa reta? Eu tenho esse ângulo aqui.
esse ângulo aqui eu tenho. Eu sei qual é, por exemplo. Eu sei esse ângulo. Ou eu sei a tangente desse ângulo, né? Ó, esse ângulo eu vou chamar de ângulo alfa, tá bom? Esse é o ângulo alfa, esse ângulo aqui. Como que eu determino então? Vamos entender aquela mesma ideia do ΔX, ΔY. Ó, aqui é ΔX, não é? Vou fazer um pouquinho maior. Aqui é ΔX. E aqui é ΔY. Não é? Mesma ideia de como faz para ver um vetor que vai de um ponto até outro. Mesma ideia. O que eu posso afirmar sobre? Presta atenção no que eu tenho aqui. Não dá pra fazer. Ah, eu tava achando que dava. Procurando aqui um formato, mas parece que não tem. Olha que coisa. Tá bom, acontece, não tem problema não. Vamos entender então com retângulos mesmo. Ó. O que eu tenho aqui? Um retângulo, certo? Um retângulo. Eu tenho aqui um retângulo. Os seus lados, quais são os lados? Não é igual a ΔX e ΔY? Não é igual? Esse retângulo, cuja diagonal é o que vai de um ponto até outro? Não é? Então eu poderia muito bem falar que eu tenho aqui um triângulo retângulo, não é? Um triângulo, ó. Um triângulo retângulo aqui, ó. Que é o triângulo retângulo, porque eu sei que o retângulo faz 90 graus em todos os seus lados. Então, eu sei que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Aqui em cima também eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu também tenho. E aqui também. Tá bom? Mas esses dois aí não vai ser necessário. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, o que eu posso afirmar sobre? Ó, passando aqui, ó. Passando assim, ó. Tá vendo? Tem um triângulo retângulo aqui. Oh, meu Deus. Bom, eu espero que vocês tenham visto. O triângulo retângulo, eu tenho então... Qual que é o outro lado ali? Esse outro lado não é... Esse outro lado não é... Não é delta Y também? Não é? Aquele outro lado ali? Esse outro lado é delta Y também. E ali embaixo? Quanto que é ali embaixo? Ali embaixo é... Oh, meu Deus do céu. Ali embaixo é delta X também. Não é? Aqui é ΔX, essa distância aqui, ó. Essa distância é ΔX. E essa distância também é ΔY. Então, o que eu posso afirmar sobre alfa? Eu posso afirmar, como eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, eu posso afirmar, então, que a tangente de alfa é igual a o quê? ΔY sobre ΔX. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Não é? E como que ficaria isso aqui? Bom, ΔX é X, que é X, né? Ó, X menos X0, né? O X que vai do zero até lá na frente, menos esse tantinho aqui, que é o do X0. Aí eu vou ter esse tanto aqui. Então, ΔX é X menos X0. A mesma coisa para o Y. Y, que vai até lá em cima ali, ó, é toda essa distância aqui. Agora, Y0, se eu quero só essa parte aqui, Y0 é o que vai do zero até ali no perto do 2 ali.
Então, como é que ficaria? Ficaria, então, y menos y0 sobre x menos x0. Certo? Beleza? Agora eu vou chamar a tangente de alfa, que é a inclinação dessa reta, eu vou chamar de m. M igual a tangente de alfa. Tá ok? Eu vou falar que m é tangente de alfa. M, então, é a tangente de alfa, tá? Eu vou implicar isso daqui. Então, isso me daria o quê? Me daria que M é igual a y menos y0 sobre x menos x0, não é? Não é isso? É isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o x para lá. Vou passar o x para lá, tá aqui dividindo, eu vou passar multiplicando. Ou melhor dizendo, eu vou multiplicar x menos x0 dos dois lados da equação. Certo? Vai ficar com o quê? Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar, então, aí eu vou escrever o y primeiro, tá? Eu vou ficar, então, que y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Essa é uma fórmula famosa. Famosa ioiô mi xoxô. Alguém já ouviu falar? É uma forminha de decorar essa fórmula. Mas é uma formulinha famosa, porque assim eu tenho então um ponto, que é o do x0 e y0, e uma inclinação aqui no m, que é nada mais nada menos do que, né, tangente de alfa. Eu posso falar também que m é igual ao delta y, delta x. Então, se eu consigo de alguma forma determinar delta y sobre delta x, em qualquer ponto dessa reta, qualquer ponto dessa reta, com qualquer dimensão. Por exemplo, aqui, aqui eu vou ter um triângulo retângulo também. Conseguem ver? Eu vou ter um triângulo retângulo também aqui, Aqui eu teria um pequeno aqui eu teria um pequeno delta x, delta y, delta x aqui. Qualquer triângulo que eu conseguir formar aqui com pontos, por exemplo, esse triângulo aqui também, esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, por exemplo, também é um triângulo retângulo. Aqui eu também tenho um possível delta y, delta x. E aqui eu ainda vou ter alfa. Aqui eu também vou ter alfa. Eu vou sempre ter alfa, tá? Essa é a ideia. Esse é o principal de uma reta. Eu posso fazer qualquer triângulo retângulo. Eu posso fazer um triângulozão ali também, presta atenção. Posso fazer um triângulozão ali. Vixe, mano. Tem que fazer com reta. Posso fazer um triângulozão ali, Presta atenção. Triângulozão agora. Que eu vou fazer. Olha esse triângulo. Triângulozão. Qual que é o ângulo aqui? Continua sendo alfa. E aqui eu vou ter um delta x, delta yzão, assim, aqui. Nesse ponto aqui. Eu vou ter um deltazão x e um deltazão y. Sabendo qualquer um deles e dividindo um pelo outro, delta y sobre delta x,
eu consigo determinar M. Se eu sei também que a reta passa por um certo ponto, por exemplo, aqui, ó, aqui, esse ponto aqui, ele já vai ser 0 em x. Então vai ser 0 y, 0 alguma coisa em y. Parece que era metade, né? Ser 0 e 0,5 no y, por exemplo, né? Eu sei também, eu tô vendo que ele passa aqui no 2, 2, tá vendo? Essa reta aqui, no caso, passa no 2, 2. Então eu sei que ela passa pelo 2, 2. Eu sabendo, então, agora eu calculei o m, consegui calcular o m com o Δx, Δy. Já sabendo, consegui calcular o m, sei um ponto pelo qual ela passa, consigo, então, aplicar essa fórmula aqui. Por isso que essa fórmula é tão boa. Tá? Que eu sei uma coisa, sei outra coisa, consigo aplicar essa fórmula. Tá, mas e quando? Esqueci, ó. Essa aqui é chamada... Aí a gente pode, inclusive, também... Ó, tá faltando as coisas. Tô esquecendo de falar as coisas, viu, gente? A gente pode, inclusive, fazer o seguinte. A gente pode isolar o y nessa fórmula aqui. Tá? A gente pode isolar o y aqui. Se a gente isola o y, esse y aqui, porque a gente já saberia. No caso, ó, a gente já saberia. Oh, meu Deus. No caso, a gente já saberia. Esse y, a gente saberia m, e a gente sabe y0, que a gente já saberia, porque é um ponto que a gente tem. A gente sabe m, saberia x0 também. Ó, pontos que eu sei. O que eu posso fazer? Isolar y de um lado e x do outro lado. Ficaria o quê? Y igual, aí eu passo y0 para lá e fica e aplico a multiplicação do mx e o mx0. Fica mx menos mx0 mais, porque o y aqui era negativo, passou positivo, mais y0. Eu tenho aqui, então, o que? Eu tenho aqui, ó, o que eu sei aqui de dentro? Eu sei isso, m eu sei, x0 eu sei, e y0 eu também sei, que é aquela ideia. É a inclinação, que eu já calculei, que eu já teria calculado, e o ponto que passa, que essa reta passa. Isso tudo eu já sei. Tá vendo? Então, esse aqui eu vou mudar, deixa assim. Então, isso daqui tudo, ó, tudo isso daqui também, eu posso fazer o quê? Eu posso chamar isso tudo de outra coisa. Eu posso chamar isso daqui, falar assim, ó, B é igual a menos mx0, que vai ser um valor que eu já vou saber, mais y0. Eu já sei, eu já vou saber qual que vai ser o B. Qual que vai ser, tudo isso daqui eu já vou saber. M eu também já vou saber. Mas B todo, eu quero que isso fique claro. B, toda a conta aqui que eu vou ter que fazer com o B, eu já vou saber. Então isso daqui vai sair um número. Vai ser tipo B igual a menos 12. Eu já vou saber. Então eu posso botar o B aqui de volta. Aí ficaria o quê? Y igual a mx, como menos do menos mx0 já está aqui incluído, então eu coloco mais B. E o que eu defini agora? O que eu acabei de definir? O que é isso aqui? Isso aqui é outra forma de denotar uma reta, é outro tipo de equação da reta. Que também, diga-se de passagem, veja bem, também é linear. Também é linear isso aqui. Ó, isso aqui também é uma equação linear. Isso também é uma equação linear. Tá vendo? Já percebeu? Diga-se de passagem, essa é a equação, a equação
reduzida da reta em R2. Em R2, tá? É a equação reduzida da reta. A gente pode também fazer um paralelo com aquela lá que a gente viu. Com essa aqui que a gente viu. A gente pode fazer um paralelo com essa aqui. Vamos reescrever ela ali do lado. A gente também encontrou a outra equação da reta. Que era aquela lá, ó. Azão x mais bzão y mais czão igual a zero. Isso também é uma equação... por que eu não copiei, né? Vamos copiar. Copiar e colar. Estamos no computador. Vamos copiar e colar isso aqui. Aí melhor, ó. Rapidinho. Isso também é uma equação linear. É a equação geral da reta. A gente pode fazer um paralelo aqui. Aqui o y está isolado. Vamos isolar o y aqui também? Nessa de baixo? O que a gente teria se a gente isola o y aqui? Vamos lá. O c passa para o outro lado. Então fica... Tudo que não... Vamos fazer assim. Tudo que não tem y a gente passa para o outro lado. Vai ficar by igual... Nossa senhora. By igual... Aí vai passar tudo para o outro lado. Vai ficar menos ax, azão x... menos azão x, c também passou para lá, vai ficar menos c, tá bom? Agora, o b está multiplicando o y aqui, então a gente vai o quê? Vai passar dividindo, ou dividir b dos dois lados da equação. Então, vai ficar com y igual, aí vai ficar menos a, aí o b passou dividindo, vamos deixar assim, ó, vamos colocar assim, então, b... multiplicando 1 sobre b, né? Porque eu multiplico 1 sobre b dos dois lados da equação e anulo, neutralizo o b ali. Aí menos ax menos c. Tá bom? Então, continuando, desenvolvendo mais, a gente fica com o quê? Fica que y é igual a menos a sobre b, azão sobre bzão, vezes x menos... menos czão sobre b. Ó o que a gente teve aqui agora. Agora tá mais parecido com essa aqui de cima. Ó, agora tá bem mais parecido, né? Agora tá bem mais parecido. E eu continuo. Agora, veja bem. Se eu estiver falando da mesma reta, então essas duas devem ser iguais. Se eu estiver falando da mesma reta, então essas duas... Oh, meu Deus do céu. Faltou ali. Então essas duas equações, elas devem ser iguais.
Se eu estou falando da mesma reta, essas duas equações elas devem ser iguais, elas devem representar a mesma reta. Eu posso representar a mesma reta de várias formas. Então, mas e aí? Então o que isso significa? Significa então que esses coeficientes aqui, ó, vou até circular aqui, ó, presta atenção. Não. Esse aqui e esses daqui, eles devem ser iguais. Faltou coisinha aqui. Aí, agora sim. Então essas duas equações, elas devem ser iguais, elas devem representar a mesma coisa. Ah, por que eu considerei o sinal e ali não? Bom, porque mais é sempre o que vai ter, né? O menos é o que vai ser diferente, é o que vai ser o diferentão. Se eu tiver menos ali, se B for um valor negativo, ele vai mudar esse mais aqui para um valor negativo também. Agora, se B for um valor positivo, ele nunca vai mudar o que eu tenho aqui. Se for menos ou se for mais, ele não vai mudar. Então, geralmente, a gente deixa o mais. O menos é que a gente contabiliza, tá? Mas é só uma questão de matemática mesmo. Mas, ó, presta atenção. M, então, está multiplicando o x, assim como menos a sobre b. Então, se eu falo sobre a mesma reta, m deve ser igual a menos a sobre b. E olha que coisa. M era o que mesmo? M não era ΔX sobre ΔY? Então, isso deve ser igual a ΔY sobre ΔX. Olha que coisa. Ah, então a gente pode falar que A é igual a ΔY e B é igual a ΔX? Não. Não pode. Primeiro que tem um sinal negativo aqui. Segundo, que na verdade não é esse o jeito certo de fazer. Você tem que multiplicar A por ΔX e B por ΔY e igualar os dois. Aí vai estar certo. Você não pode simplesmente implicar que um é igual ao outro numa fração. O que você pode fazer é que aqui você está falando que a razão entre os dois é igual. Não que A é igual a ΔY e B é igual a ΔX. O que a gente fez aqui foi falar que o que estava multiplicando x tem que ser igual. Porque nada do que não estava multiplicando x vai multiplicar x em outra equação. Se algo aqui não estava multiplicando x, no outro formato ele também não vai estar multiplicando x. Tá? Beleza? E no outro caso, então, que B, ali, Bzinho, lembra que eu falei que não ia confundir, para não confundir o Azão com o Bzão? Ó, Bzinho aqui, ó. Bzinho é igual a menos Czão sobre B. Olha que legal! Acabei de encontrar um paralelo entre as equações. Um paralelo entre as equações que eu tenho. Certo? Legal, né? Interessante. Agora existe outro último caso que é bem fácil. Quando eu tenho dois pontos e eu tenho uma reta que passa entre esses dois pontos, que dois pontos sempre denotam uma reta. Lembre-se. Aí eu quero fazer o quê? Eu quero denotar uma reta, eu quero denotar essa reta usando dois pontos. Eu tenho dois pontos e eu quero denotar uma reta. Como é que eu faço? Como que eu faço quando eu tenho dois pontos e quero denotar uma reta? Bom, mais uma vez, eu preciso do meu ponto genérico. Vou botar pra cá. Mais uma vez, eu preciso do meu ponto genérico. Que eu vou copiar dali. Do meu ponto genérico.
PXY. Aê! Meu ponto PXY. Eu preciso do meu ponto genérico aqui. Eu tenho 2 pontos e eu quero o meu ponto genérico. Aí eu quero encontrar a equação dessa reta aqui, usando só 2 pontos. O que eu faço? A gente faz aquilo que a gente usou no vídeo passado. Condição, no caso de 2 pontos, ó. No caso, tem 2 pontos. 2 pontos. Você quer denotar uma reta, expressar uma reta que passa por 2 pontos. Passa por 2 pontos. O que eu uso? Condição de alinhamento entre 3 pontos. Porque eu tenho o ponto 1, eu tenho o ponto 0, eu tenho o ponto 1, que são os 2 pontos que eu sei, e eu tenho o meu ponto genérico, que eu quero ver se ele faz parte da minha reta. Condição de alinhamento entre 3 pontos. Então eu uso o quê? Como é que eu faço? Abre então aqui o determinante. Coloca ali então o ponto genérico, x, y. Coloca ali então x1, que é o do primeiro, o do x0, que é o do primeiro ponto, do ponto 0, y0, x1, y1, e completa com 1, que é o assunto do vídeo passado, do vídeo anterior. Isso deve ser igual a 0. Eu resolvo isso daqui. Eu sei então quais são as coordenadas do ponto P0. Eu sei quais são as coordenadas do ponto P1. Eu quero agora a equação da reta que passa por eles. Eu só resolvo isso daqui. Condição de alinhamento entre 3 pontos. E igualo ela a 0. Tá bom? Se eu resolvo isso daqui, eu vou chegar no quê? Vamos ver. Vai ficar xy0 vezes 1. Vamos lá. xy0 vezes 1. Y vezes 1 vezes x1. Então, mais y vezes x1. X0, y1. Mais x0, y1. Aí, menos 1 vezes y0 vezes x1. Y0, x1. Não, vamos fazer na... não, tá certo. Deixa do jeito que tá. x1. Aí ali, x0, 1. Menos x0, 1. Não muda o que eu tenho. X vezes 1 vezes y1. X vezes 1 vezes y1. Isso é igual a... Isso então eu igualo a 0. Agora, mais uma vez, eu vou aqui então selecionar o que eu sei e deixar de lado o que eu não sei. E eu vou mudar de cor o que eu sei e não vou mudar aquilo que eu não sei. O que eu sei? Oh, meu Deus do céu. O que eu sei aqui? Eu sei y0, x0, y0, x1, y1. Então eu sei isso aqui, eu sei isso, eu sei tudo isso daqui, eu sei tudo isso daqui, eu sei isso daqui e eu sei isso daqui. Tudo isso aqui eu vou deixar eles mais clarinho. Ó, tudo que tem variável eu vou então unir. Aí eu vou ter o quê? Tudo que é x eu vou juntar. Vai ficar então x que multiplica y0 menos y1. Y que multiplica x1 menos x0. E mais
y que multiplica x1 menos x0. Aí esses dois aqui eu sei inteiro, então daqui vai sair um número. Mais x0 y1 menos y0 x1 igual a 0. Seria mais ou menos esse formato aqui, tá? Beleza? Gente, esse vídeo ficou bem longo, mas é porque tem realmente bastante coisa para falar. Isso que a gente nem chegou na R3 ainda. Imagina na R3, né? Então, espero que tenha ficado claro. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.